No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. CPI da pandemia divulga seu histórico relatório final com pedido de indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por 10 crimes, recorde para um chefe de executivo, e de mais 65 pessoas e 2 empresas, entre agentes públicos e privados, pelo cometimento de crimes no enfrentamento da Covid-19. Ministro da Cidadania, João Roma, confirma fim do auxílio emergencial pago durante a pandemia e a adoção do programa Auxílio Brasil já a partir de novembro, com aumento médio de 20% nos benefícios e parcela mínima de R$ 400 para famílias em situação de extrema pobreza. Superior Tribunal de Justiça determina o afastamento do governador de Tocantins, Mauro Carlesse, do PSL, por 6 meses, por suposto pagamento de propina e obstrução de investigações no Estado. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 21 de outubro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Os comentários de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. No início dessa semana, eu falei a respeito do relatório final da CPI da pandemia, que seria revelado na última terça-feira, mas alguns entreveros entre os senadores após o vazamento do texto do relator Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, também a discordância dentro daquele grupo de oposição, o G7, que comandou os trabalhos da comissão até aqui, em relação a alguns pontos do documento, acabaram fazendo com que o relatório fosse divulgado oficialmente apenas ontem. Depois de muitas conversas, o parlamentar decidiu recomendar o indiciamento de 66 pessoas, entre agentes públicos e privados, incluindo o presidente da República, Jair Bolsonaro, por malfeitos realizados durante a grave crise da Covid-19 no país. O senador também sugeriu que empresas sejam acionadas por improbidade administrativa. São elas a Precisa Medicamentos e a VTC-Log. Como nós já adiantávamos, o ex-capitão é o protagonista desse documento, tendo pedido o indiciamento por 10 possíveis crimes, entre eles epidemia com resultado morte, prevaricação e crimes contra a humanidade, nas modalidades extermínio, perseguição e outros atos desumanos. As denúncias pelos crimes de homicídio e genocídio contra a população indígena foram retiradas do relatório final para evitar algum tipo de politização do texto, já que há divergências a essas tipificações em relação ao chefe do executivo. Ainda assim, nunca na história uma CPI havia atribuído tantos crimes a um presidente da República que, pelo Código Penal, somados podem chegar à pena de 40 anos de prisão. Eu farei a leitura de um dos trechos desse relatório histórico para o nosso país, que evidencia as responsabilidades de Jair Bolsonaro pelas mais de 600 mil mortes pelo novo coronavírus. O relator diz o seguinte, abre aspas, esta CPI identifica o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, como responsável máximo por atos e omissões intencionais que submeteram os indígenas a condições de vida, tais como a privação do acesso a alimentos ou medicamentos, com vista a causar a destruição dessa parte da população, que configuram atos de extermínio, além de privação intencional e grave de direitos fundamentais em violação do direito internacional,
por motivos relacionados com a identidade do grupo ou da coletividade em causa, que configura atos de perseguição, fecha aspas. O relator já pediu o envio de todo o material produzido pela Comissão Parlamentar de Inquérito ao Tribunal Penal Internacional para análise das acusações de crime contra a humanidade. Os 3 filhos de Bolsonaro, que ocupam cargos públicos, também figuram no documento. O senador Flávio Bolsonaro, do Patriotas do Rio de Janeiro, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, e o vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos, aqui no Rio de Janeiro, com os indiciamentos sugeridos por suspeita de incitação ao crime através da propagação de notícias falsas. Além deles, o relatório sugere o indiciamento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e do ex-ministro general Eduardo Pazuello por 5 ilícitos, como prevaricação e epidemia com resultado morte. O militar ainda foi citado por crimes contra a humanidade. Ex-ministros, deputados, integrantes e ex-integrantes do governo, militares, médicos e empresários também foram imputados pelo relatório final da CPI. Após a votação do documento, que deve acontecer na próxima terça-feira, caso aprovado, ele será encaminhado aos órgãos competentes como o Ministério Público e a Câmara dos Deputados. Esse é, evidentemente, um momento histórico para o país. A CPI da pandemia evidenciou crimes dos mais escabrosos cometidos por figuras que deveriam zelar pela saúde da população em um dos momentos mais graves da história da humanidade, mas eles apostaram apenas em teses negacionistas e na tentativa de desvio de dinheiro público. Ainda que dificilmente Jair Bolsonaro sofra as consequências desses crimes por ele cometidos durante a crise da Covid-19 em seu mandato, ainda que o tempo da justiça seja mais lento que o da política, fica claro que o país tem um presidente da República que estará marcado mundialmente, para sempre, como promotor de milhares de mortes de brasileiros. O ex-capitão entra para a galeria dos maiores genocidas de todos os tempos, com assento garantido ao lado de figuras como Adolf Hitler. O Brasil clama por justiça e nós esperamos que esse relatório final da CPI seja o primeiro passo para a incriminação de todos os que têm as mãos sujas de sangue dos brasileiros mortos pela ganância e pelo descaso. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes AM, agora é 860. Sintonize no seu rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras.
no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento a presidente do Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul, o PAX, articuladora nacional da Rede Jubileu Sul e membro da Coordenação Nacional do Grito dos Excluídos, Sandra Quintela. Sandra Quintela, bom dia! Bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre, é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês nesse dia de comemoração dos 35 anos do PAX e tantos desafios que nós temos aí no nosso país, na nossa região, no mundo, né? Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Bom dia. Sandra, muito obrigado por você dialogar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Sandra, eu queria começar a nossa entrevista hoje já te parabenizando pelos 35 anos do Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul, o PAX, completados agora nesse mês de outubro, em uma história de muitas realizações, apoiada na luta anticapitalista latino-americana, visando o aprofundamento da democracia no nosso país, tendo como base a educação, a informação e a inovação. Sandra, eu gostaria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes como surgiu o PAX, as principais realizações do Instituto ao longo dessas 3 décadas e meia de história. O que você poderia destacar como mais importante durante todo esse tempo, Sandra? 35 anos de história, né? Não é brincadeira não, desde 1986, né? Então o PAX ele é fruto desse processo de discussão em torno dos caminhos, né, que a gente precisa percorrer aqui na região, dessa sub-região da América Latina e do Caribe, que é o Cone Sul, né? Nesse período da redemocratização. Começa em 86, exatamente com o processo de abertura aqui no Brasil, mas o PAX já nasce internacional. O PAX ele nasce a partir de um grupo também, que se articula no Uruguai, se articula com chilenos também, na época, ainda morando fora do Chile, Argentina, e é o Pax PRIs, né, discutindo, por exemplo, a atuação dos bancos, a atuação das transnacionais, e também já plantando sementes ali do que seria, hoje em dia, a REBRIP, Rede Brasileira pela Integração dos Povos, mas uma discussão muito crítica ali no nascedouro do Mercosul. Nós estávamos ali nos anos 80, né? Marcos Arruda, o fundador do Instituto PAX, ele estava saindo do IBASE e, com outros companheiros, como eu falei anteriormente, fundaram, então, o Instituto PAX, que está completando agora 35 anos, né? O PAX ele é um instituto que trabalha, como você falou, Anderson, educação popular, alternativas e crítica ao modelo capitalista, né, de desenvolvimento. Nós temos, ao longo desses 35 anos, apostado nesse campo crítico e alternativo, mas também no campo que a gente fala micro, meso e macro, ou seja, uma atuação micro-territorial, através do processo de formação, de fomento a articulações, etc. O trabalho meso, na construção e reforço às redes, e o trabalho macro, que é a discussão das redes e articulações mais a nível global, a nível regional e a nível nacional. Então, nesses 35 anos, nós podemos dizer que contribuímos com a chegada, vamos dizer assim, do debate em torno da economia solidária no Brasil. Já em 98, organizamos um encontro internacional sobre cultura e socioeconomia solidárias, latino-americano, e com muitos e muitas companheiras e companheiros do Estado espanhol. Nós participamos ativamente das atividades nacionais, como o plebiscito da ALCA, que foi em 2002, da dívida, na construção dos comitês populares da Copa, no enfrentamento ao Rio de Janeiro dos mega-eventos, dos mega-projetos que produz exclusão, né, produz racismo ambiental, como é o caso da siderúrgica TKCSA, que o PAX enfrentou e enfrenta até agora as consequências e os impactos da instalação dessa maior siderúrgica da América Latina. E estamos apostando na construção de territórios livres de latifúndio, né? Livres do agronegócio, apostando na agroecologia, na agricultura urbana. Então, são muitas frentes aí de luta
de construção coletiva, né? Criando no micro e no meso e no macro os processos necessários para o enfrentamento desse quadro terrível que, principalmente no Brasil, se agudiza nos últimos anos. Atualmente, Sandra, como o Pax tem atuado para fomentar a economia solidária, o combate a essas práticas neoliberais na busca por igualdade social? Ultimamente, o Pax tem trabalhado mais assim, no campo da produção de apoio às agroecologia, né, agricultura urbana. Entendemos que isso é parte da economia solidária, porque a economia solidária não é só o grupo de artesanato, não é só o grupo de geração de trabalho e renda, mas é uma economia política onde não existe a exploração da mão de obra nem destruição da natureza. Então, se a gente está construindo novos paradigmas econômicos, a gente não pode, de maneira nenhuma, apostar em processos que explorem a mão de obra, a mão de força de trabalho do outro ou a natureza, né? A destruição da natureza, que são os dois pilares, assim, vamos dizer assim, da expansão da exploração capitalista, para não falar, obviamente, das suas estruturas, né? Do seu alicerce, que é exatamente o racismo e o machismo. Então, temos apostado bastante na construção de outras economias, de uma economia feminista, de uma economia agroecológica, de uma economia de baixo para cima, que nesses 35 anos foi a aposta do Pax, e nesse campo, vamos dizer assim, trabalhando com áreas de ocupação urbana, estimulando a soberania alimentar nesses territórios, e temos entrado também com mais forças assim, no nosso trabalho no Nordeste, né? No Maranhão, em Pernambuco, na Bahia, com muitas aliadas, com muitos aliados nesse trabalho do Pax, que é um trabalho em rede, que é um trabalho de fortalecimento institucional das organizações que estão envolvidas no processo. Então, talvez por isso o Pax tenha tanta, vamos dizer assim, a facilidade em trabalhar com tanta gente, porque isso faz parte da nossa metodologia de trabalho, né? Que é o trabalho colaborativo, o trabalho cooperado, e é nessa aposta sempre, ao longo desses 35 anos, que continuamos colocando nossas fichas, né? Trabalho coletivo, trabalho em parceria, porque a gente sabe muito bem que 2 mais 2 nunca é 4. 2 mais 2 sempre é muito mais que 4 quando a gente soma, né? Então é isso, ultimamente a aposta tem sido mais nesse campo da soberania alimentar, nesse campo do fortalecimento das mulheres, nas áreas de ocupação, nas periferias das cidades do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, onde a gente atua há mais de 20 anos. Essa política econômica adotada pela equipe do Paulo Guedes, Sandra, que aprofunda ainda mais o abismo social que há no nosso país, veio acompanhada da pandemia de Covid-19. Uma série de analistas, inclusive os mais ortodoxos, passaram a defender a adoção de teorias keynesianas para o enfrentamento dessa crise global, algo que nem de longe foi feito por aqui. O que a turma do Paulo Guedes deveria ter feito, Sandra, para evitar que nós caíssemos nesse poço sem fundo, que mistura inflação alta, estagnação da atividade econômica, desemprego recorde, fome e ampliação do número de brasileiros na condição de extrema pobreza? Bom, Anderson, a gente sabe, ouvintes do Faixa Livre, que a crise econômica, social, ambiental, política que o Brasil vive não começa em 2020 com a pandemia, né? Em março de 2020, a gente entra em isolamento físico, né? Quem pôde, obviamente. Passamos mais de um ano esperando a vacina, enfim. Mas essa crise não foi gerada pelo coronavírus, né? Pelo Covid-19. É uma crise que já estava instalada no país. Ela começa mais ou menos com manifestações nos indicadores econômicos já a partir de 2015, né? E vai se aprofundando, né? A partir de 2016, com o golpe, né? O golpe de agosto de 2016, ele veio para fazer, vamos dizer assim, uma arrumação no caminhão para garantir lucros e lucros e lucros para o andar de cima, para os bancos em particular, o capital financeiro, as grandes empresas transnacionais e o agronegócios, né? Que também controlam em grande parte o agronegócio no Brasil. Garantir os corredores de exportação, né?
as grandes obras, a privatização dos portos, aeroportos, etc., que avançam cada vez mais. Claro que começaram aí no governos Dilma e Lula, mas se aprofundaram muito e se aceleraram de maneira brutal no governo Temer e Bolsonaro. Obviamente que a turma do Paulo Guedes não vai enfrentar e não vai resolver esses problemas. A gente sabe que, ao contrário, a turma do Paulo Guedes está aí para que esse modelo de exclusão, esse modelo de desemprego, esse modelo de falta de amparo nas políticas sociais, nos cortes nas políticas sociais, no direcionamento do orçamento público cada vez mais para essas camadas da burguesia nacional e internacional, é o trabalho deles. Então, eles jamais farão algo que vá em contra essas medidas extremamente ortodoxas dos manuais neoliberais, dos manuais do consenso de Washington. Então, o que nós estamos vendo no Brasil, você fala na contramão, né, que alguns países que estão aplicando políticas de investimento público, de gasto público, para aquecer, para aumentar os investimentos, né, para que as populações sintam menos, vamos dizer, na pele, mantenham determinados níveis de emprego e consumo mundo afora. Isso é a contramão do que acontece no Brasil realmente, né? Aqui nem isso está se fazendo. Mas mesmo essas políticas, né, neokeynesianas, elas têm limites muito profundos no atual modelo e na atual crise do sistema capitalista mundial. Essa produção de bilionários e essa produção de famintos, que essa máquina de matar gente chamada capitalismo está produzindo cada vez mais, não vai ser políticas apenas de gasto público, de aumentar o gasto público, que vai dar conta de enfrentar esse abismo político, social, econômico, ambiental que está sendo construído. Nós temos limites planetários, nós temos limites também civilizatórios, que tem que dar um freio, né? O Papa Francisco, agora, no sábado agora, no Dia Mundial da Alimentação, falou que é preciso frear a locomotiva do capitalismo, que não tem possibilidade de construção de vida no capitalismo. E eu acho que isso é um clamor importantíssimo, que a gente também no Jubileu, na Gritos Excluídos, Excluídas, estamos ecoando, porque, de fato, só fazer o gasto... Olha os Estados Unidos, foram gastos trilhões de dólares em pacotes para, vamos dizer, minorar os impactos da crise econômica e social agudizada pelo coronavírus, e isso não está dando conta da situação também econômica de lá, né? Enfim, então acho que a gente precisa realmente pactuar novas formas de viver, pactuar novas formas de se relacionar, pactuar novos padrões e formas de produção e consumo, porque só o neokeynesianismo não será suficiente, não está sendo suficiente para enfrentar essa situação tremenda que vive o mundo, e o Brasil nem se fala. No caso da América Latina, Sandra, me parece que está em curso uma mudança de rumos na política do continente. Os neoliberais, aos poucos, vão sendo defenestrados do comando dos países e uma nova onda vermelha vai tomando conta. A dúvida, Sandra, é se essa onda vai passar pelo Brasil, porque ainda que o Bolsonaro venha a ser derrotado pelo Lula em 2022, o petista está mais para azul do que para vermelho nos últimos tempos. Dá para acreditar em uma alteração dessas políticas ultraliberais adotadas no nosso país, Sandra? Com a revogação de reformas deletérias, a retomada de direitos trabalhistas a partir de um terceiro governo do Lula. Essa influência latino-americana pode ser determinante nesse quadro? Bom, a situação na América Latina, né, e o Brasil faz parte da América Latina, né, mas parece que a gente anda sempre na contramão, apesar de termos histórias tão paralelas, tão parecidas, né, historicamente falando, nas ondas privatizantes, nas ondas democratizantes, nas ditaduras militares. Então, sempre tivemos ali, parece que caminhamos juntos na história, na política, mas, ao mesmo tempo, virada de costas, né, do Brasil para o que acontece também na América Latina e no Caribe.
É contraditório, mas eu leio assim esse processo do Brasil em relação à América Latina. É contraditório. Nós somos parte, mas ao mesmo tempo nós viramos as costas. Mas os processos históricos, eles vêm como onda, né? Eles vêm como onda e eles influenciam nas definições, nas tomadas de decisões, mesmo que não seja de forma tão consciente. E a onda que atravessa aí a América Latina, né? No Peru, na Bolívia, a história incrível do povo boliviano, que menos de um ano depois do golpe, retoma as rédeas do seu país e volta a construir sua própria história, né? O Peru, que elege um professor camponês, né? A Argentina, que volta aí destruindo também o que foi a herança Macri, mas não está sendo fácil na Argentina. Os partidos conservadores voltam a ganhar as eleições locais, as eleições das províncias, e se aponta aí um cenário muito complicado para as próximas eleições presidenciais. O Chile avança na Constituinte, avança na Assembleia Constituinte, mas o Piñera continua presidente da República, lá, ultraconservador, né? Os desafios que AMLO está sofrendo também no México, que também não muda a política econômica, continua apostando em projetos de grande impacto sobre as populações tradicionais. Então, a gente vê que, às vezes, se muda os governos, se muda a direção política dos governos, mas não se toca na economia. A economia continua sendo uma grande armadilha para os governos progressistas de toda a região. Ninguém mete a mão para interromper os fluxos de capital especulativo que entram e saem do nosso país, sugando saqueando de uma maneira muito profunda os recursos públicos através de mecanismos, por exemplo, como a dívida pública. Ora, nós vimos isso aqui no Brasil, nos governos PT, nunca se pagou tanta dívida, nunca se agradou tanto a bancos, isso não sou eu que estou dizendo, né? O Lula insiste em sempre estar falando isso, eu nunca agradei tanto aos bancos, né? Ele sempre fala isso. Então, nós vivemos essa, como dizem em espanhol, essa trampa, né? Essa armadilha, que se mexe na política, mas não se mexe na economia. E a gente sabe muito bem que a economia é política. Quem determina a política é a economia. E essa crítica da economia política me parece que faz muita falta aqui em nossas terras tupiniquins. Se chega ao máximo a fazer uma crítica da política neoliberal, muito radical no Brasil, né? Extremamente ortodoxa, mas o máximo que se chega é o neokeynesianismo. Eu acho que a gente precisa virar a página e avançar numa radicalidade no sentido de ir à raiz, né? De ir à raiz dessas políticas econômicas e aprender um pouco com o que foi o debate no século XIX da crítica da economia política, que foi o que trouxe o Marx para o debate então, né? Você tem a economia política vigente, onde está a burguesia, onde está a classe trabalhadora. E a partir daí fazer uma crítica radical a tudo isso que está acontecendo. Então, eu acho muito pouco provável que a eleição de 2022 possa vir a mudar os rumos da economia do país, porque para isso é preciso muita coragem. E para isso é preciso também uma, vamos dizer assim, descolonização do pensamento econômico, do processo de desenvolvimento econômico do país, e precisa ter muita coragem para reverter, por exemplo, a reforma trabalhista, as reformas trabalhistas implementadas nesse trabalho, vamos dizer assim, líquido, né, que está se enfronhando a classe trabalhadora brasileira, sem nenhuma garantia de nada, sem perspectiva nenhuma de futuro. Eu fico muito pensando nesses trabalhadores que hoje colocaram seus carrinhos para ser motorista de aplicativo, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, qual o capital, vamos dizer assim, que eles têm para trocar de carro, ou vão se endividar ainda mais para trocar de carro. O endividamento das famílias brasileiras cresce de maneira brutal, mais de 60% estão mega endividadas, 60% das famílias brasileiras, saiu um relatório há pouco sobre isso, e a gente precisa entender que esse modelo se endivida, a família se endivida, o país se endivida, e a gente trabalha para pagar dívida, a gente vende a soja para pagar dívida, a gente vende o país para pagar dívida, a gente se vende para pagar dívida, no sentido
de trabalho, da força de trabalho, né? Cada vez mais se trabalhando 14, 15 horas por dia. Ou a gente entende que a dívida é um mecanismo de dominação, a dívida é um mecanismo de subordinação, a dívida não é só um mecanismo financeiro, não é só questão moral, ética, não, a dívida é uma amarra, né, que nos coloca de joelhos para que a gente, de fato, se submeta a esse processo de exploração, de colonização que tem sido vivido nesses territórios. Então, eu lembro bastante dos anos 80, por exemplo, quando é criado uma grande conferência em Havana, que eram os países devedores, né, para enfrentar os países credores da dívida pública, na época, dívida externa, né? A dívida pública interna ainda não era um problema, como é agora. E assim se criou um clima de muito enfrentamento, mas também de muita alegria, muita esperança, de muita unidade latino-americana. E eu acho que a gente precisa, de alguma maneira, reeditar esses processos. Nós só somos presente porque existe um passado, e só existe futuro se existir presente. E nesse sentido é muito importante a memória histórica, a memória de nossas lutas, e nós somos parte, sim, da América Latina e do Caribe. Nós estamos entranhados aí nesse contexto histórico, social, cultural que é a América Latina. E, portanto, imagina que essa onda, vamos dizer assim, de novos paradigmas precisa chegar aqui também, tá? Não é só a onda política, mas a onda de novos paradigmas para a gente pensar uma sociedade para além do capitalismo. Voltando a falar da situação econômica do nosso país, Sandra, nos últimos dias nós temos confirmado como a nossa economia está sujeita aos movimentos externos. Com problemas na China e nos Estados Unidos, a cotação do dólar por aqui voltou a disparar nos últimos tempos. E essa semana isso foi potencializado pela notícia de que o presidente Jair Bolsonaro havia definido um valor de R$ 400 para o programa Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família, atiçando esse tal mercado que só está preocupado com o teto de gastos. Tudo bem que essa é uma iniciativa populista do ex-capitão para conquistar viabilidade em ano eleitoral, mas o capital hegemônico não se conforma com nenhum movimento que promova o mínimo de distribuição de renda, Sandra. A minha pergunta é a seguinte: como fazer com que essa dependência da nossa economia em relação aos mercados internacionais se reduza? Como é que nós podemos reduzir os efeitos das crises internacionais por aqui, Sandra? Sim, nossa economia está totalmente atrelada aos fluxos do capital financeiro internacional, né? Esses escândalos que a gente vê aí de Pandora Papers, né, onde muita gente tem dinheiro em paraísos fiscais, ou seja, fluxos de capital que saem, que entram sem pagar impostos, à mercê dos interesses do mercado, né? E esse mercado a gente sabe muito bem que tem CNPJ, né? Esses mercados a gente sabe muito bem que tem a ver diretamente com os bancos, com a Febraban, que tem diretamente a ver com os grandes fundos de investimentos que entram e saem do Brasil, né? Trilhões de dólares que entram e saem a cada ano, buscando se alimentar dos juros que o Brasil continua remunerando muito bem o capital financeiro, né? Então, nós estamos assim à mercê, absolutamente à mercê desses interesses privados, desses interesses corporativos que fazem com que o dólar suba, o dólar desça, de acordo com os interesses particulares de cada um, inclusive do próprio ministro da Economia, né? Que tem dinheiro em fundo de investimento, em paraísos fiscais, em Nova York, no caso dele, né? E que cada vez que o dólar sobe, ele ganha. Cada vez que o dólar sobe, ele ganha. Cada vez que o dólar sobe, ele ganha. Então, qual é o interesse do ministro da Economia em valorizar a moeda nacional, se ele próprio tem milhões de dólares em moeda estrangeira? Então, meu querido, aqui a gente, de fato, nós viramos com o golpe, foi para isso, né? O golpe, ele alicerça essa estrutura de dependência, essa estrutura de colonização, né? Essa estrutura
de submissão aos interesses internacionais, acoplados, obviamente, aos interesses de uma burguesia local que não olha para o Brasil, odeia pobre, odeia o povo brasileiro. Se pudesse, aqui não teria nem 200 milhões de habitantes, né? Odeia indígenas, odeia os negros, enfim. Essa elite, né, que está na figura, vamos dizer assim, personificação de Paulo Guedes, uma pessoa medíocre, um professor medíocre, tem depoimentos de ex-alunos deles, que mostram que ele é uma pessoa medíocre, péssimo professor, não sabe nada de economia, e ele não respeita ninguém, não respeita o povo brasileiro, o povo pobre brasileiro, o povo trabalhador brasileiro. Então, é isso, a gente vai estar a mercê, obviamente, essa jogada aí do Bolsonaro, do Auxílio Brasil, é uma jogada pensando nas eleições de 2022. Essas eleições de 2022 já começaram, se é que elas não já começaram já em 2018, né, processo eleitoral, mas assim, as campanhas vão ser muito violentas no sentido de disputa cada voto para deputado estadual, para deputado federal, vai ser uma loucura essa eleição em 2022, e esse Auxílio Brasil aí joga com isso, né, joga com a busca de apoio popular, substituindo aí o Bolsa Família, e obviamente o mercado não quer. O mercado quer esses R$420 para remunerar os juros da dívida pública. A gente sabe isso, hoje é quase 50%. O ano passado foram desembolsados quase 350 bilhões de reais só em juros da dívida pública. Repito, 350 bilhões de reais em juros. Não estou falando de amortização, não estou falando de rolagem, estou falando de juros, somente juros, que é o número que o Jubileu gosta de trabalhar. Juros, porque rolagem, muitas vezes, o dinheiro não existe, né? É só uma manipulação ali contábil, né? Mas os juros, eles efetivamente foram pagos. Então, em 2020, segundo dados do Banco Central, foi 347 bilhões de reais em 2020, pagamento de juros. Então, é isso que o mercado quer. Ele vai querer R$400 para pagar pobre? Não, ele quer esse dinheiro para ele. E ele joga o tempo todo com isso. E, obviamente, joga com quem? Joga com o ministro da Economia, que quer exatamente isso, quer participar dessa farra para poder ganhar dinheiro lá em Nova York com os paraísos fiscais, que ele está lá com o dinheirinho dele, e o presidente do Banco Central também, gente. É um escândalo tão grande que a gente está vivendo no Brasil. É impressionante como isso não gera uma indignação profunda na população brasileira. Mas aí a gente conversa daqui a pouco sobre isso. Eu gostaria de ouvir um comentário seu também, Sandra, sobre a política do nosso país. O presidente Jair Bolsonaro perde popularidade a cada dia que passa. Aqueles discursos dele, lá do início do mandato, de que seria um representante da nova política, que os escândalos de corrupção estavam afastados do governo, tudo já foi por terra, especialmente com as descobertas da CPI da pandemia. Temos uma gestão que se arvora em notícias falsas, que promove um verdadeiro genocídio da nossa população. Já foram mais de 600 mil mortos nessa pandemia de Covid-19 e que se mostra incapaz de dar respostas para os graves problemas sociais do país. Qual é a análise que você faz, Sandra, para esses quase 3 anos de mandato do senhor Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto? Bom, a avaliação, desses 3 anos poderia ser a pior possível. Mas vamos pensar. Ele está fazendo tudo aquilo que ele disse que iria fazer, né? Ele falou que não ia assentar nenhum trabalhador sem terra. Ele disse que não ia dar terra para indígena. Ele disse que não ia dar terra para quilombola. Ele falou tudo o que ia fazer. Ele falou da defesa de armas. São mais de 30 decretos já publicados para facilitar o acesso a armas e munição no Brasil. Então, na real, se a gente pensar nesses 3 anos quase, ele está sendo extremamente competente para cumprir o programa que ele disse que ia fazer. Eu sou daquelas que discordo de quem diz que que Bolsonaro é burro, que Bolsonaro é incompetente. Eu não acho. Eu acho que ele é extremamente competente em fazer aquilo que ele acredita. E o que é que ele acredita? Ele acredita numa política de destruição e morte. Ele acredita em um país governado por uma elite.
ele acredita, principalmente para a família dele, né? Porque na realidade é um clã que se perpetua na política institucional, criticando a política, dizendo que é política nova, que faz nova política, quando na realidade eles nunca trabalharam para ser um Zé Ninguém, a não ser para se perpetuar na política institucional, entendeu? Então, eu acho que esses 3 anos a gente teve muito assim, no Brasil realmente, a gente teve assim um azar, não gosto dessa palavra, mas não posso dizer outra, porque nesses 3 anos a gente viveu uma pandemia, um pandemônio, com 600 mil mortes, e a gente sabe quem mais morreu. Quem mais morreu, claro, morreu aqui, ali, obviamente classe média morreu, rico morreu, mas a grande maioria que morreu foram gente empobrecida, gente negra, que a gente sabe que são aquelas que não têm condições de moradia, que não teve o privilégio de ficar em casa na pandemia, porque ou não tinha casa, ou não tinha renda para ficar em casa. A gente sabe que tudo que a gente conquistou, né, uma renda para enfrentar a Covid do ano passado, de alguma forma, que segurou a onda, inclusive da economia nacional, né, o auxílio emergencial, foi quem segurou a onda da economia brasileira em 2020, né? Esse ano, aos trancos e barrancos aí, um auxílio emergencial muito capenga, as pessoas estão passando fome, mais de 20 milhões passando fome, mais de 120 milhões sem ter condições de garantir as 3 refeições por dia. E a gente sabe o que isso significa para as pessoas, caminhões de lixo sendo atacados para busca de comida, né? Então, é um quadro extremamente desesperante, mas era esse quadro que o Bolsonaro queria construir. O Bolsonaro trabalhou para a construção do caos, do desmonte da educação, do desmonte da ciência, o desmonte da tecnologia no Brasil, o desmonte do sistema de saúde único, o SUS, Sistema Único de Saúde, que resiste porque tem bravíssimas companheiras e companheiros que defendem com seus corpos, né, o próprio funcionamento do sistema, os bravíssimos e bravíssimas parlamentares que estão lá se enfrentando naquele arena de gladiadores, que é aquele Congresso Nacional, para defender os interesses públicos, com o Arthur Lira, um vendido, um gangster, pagou, levou, ali é pagou, levou. E a gente sabe que a situação política é tremenda no país, mas eu digo novamente, está sendo feito aquilo que ele disse que ia fazer. Então, esses 3 anos é um sucesso para Bolsonaro. E uma desgraça para o povo brasileiro, para o patrimônio público. Mas isso que ele disse que ia fazer. Então, eu acho que a gente tem que cair a ficha de que ele está cumprindo o que ele prometeu e a gente precisa também pensar o que nós queremos, né? O que nós queremos? Qual é o nosso programa? Qual é o Brasil que nós queremos? E você enxerga alguma possibilidade de o Bolsonaro ser defenestrado da presidência da República antes do fim do mandato, Sandra? Temos aí a CPI da pandemia, com evidências muito robustas de crimes cometidos pelo ex-capitão. Você acha que o Procurador-Geral da República, o presidente da Câmara dos Deputados vão levar à frente alguma das denúncias que estão por vir contra o Jair Bolsonaro? Sim, o relatório foi publicado, né, da CPI da pandemia, mas a gente sabe que Omar Aziz fez todas as manipulações possíveis e imaginárias para, por exemplo, não indicar o indiciamento, né, do presidente Jair Bolsonaro como genocida. Não considerou, por exemplo, a questão das fake news. Então, tem várias lacunas aí na CPI, mas a CPI deu um caldo aí bom, né, de debate, aqueceu a agenda política nacional, acompanhada, obviamente, de 6 manifestações nacionais que foram feitas nos últimos 5 meses, né, depois desse tempo de não ir às ruas por conta da pandemia, né, os movimentos sociais sindicais retomam as ruas esse ano, nos últimos 5 meses, e isso deu uma aquecida, isso deu um apoio também a esse trabalho da CPI, mas a gente sabe que só um relatório na CPI não será suficiente para que esse genocida no poder perca sua função, perca seu mandato. Eu acho que nós estamos nos aproximando muito, estamos a 1 ano das eleições, e eu acho pouco provável que o processo de impeachment caminhe nesse próximo período.
Alguns analistas dizem, análises falam que, por exemplo, a partir de abril você não pode mais nomear ninguém para os cargos, acaba aquela mamata, vamos dizer assim, de cargos especiais e para lá e para cá, porque estaremos a 6 meses das eleições e que ali pode ser que Bolsonaro seja torrado ali, ou o próprio Arthur Lira seja torrado nesse contexto aí de que não há mais favorecimento, trocas de cargos, etc., a partir de abril de 2022. E também vamos ver como é que reage as camadas populares, os setores populares, a esse quadro terrível de acirramento da fome, da miséria, do desemprego que nós vemos no país. O povo está muito cansado, o povo está com fome, o povo está sem perspectiva, né? E a gente vê, por exemplo, uma liderança como Lula, que poderia apontar para um caminho diferente, aposte mais no mesmo do que foi, do que é, vamos dizer assim, as camadas conservadoras, né? Vamos dizer assim, mais humanas, né? Mais humanizadas, mas que não muda nas estruturas. Ninguém fala mais de reforma agrária, ninguém fala mais de reforma urbana, ninguém ataca a especulação imobiliária, ninguém fala em enfrentamento à dívida pública, que são, vamos dizer assim, as reformas de base que o Brasil precisa retomar, que foram interrompidas em 64, foi feito um golpe sangrento e que se silenciou desde então. Eu acho que a gente precisa retomar uma agenda de debate do Brasil que nós queremos, um debate de programa, um debate programático, um debate que possa apontar futuro, para que a população, as camadas populares possam se encantar, possam se esperançar, né? Esse verbo, né? Verbo, esperançar, que Paulo Freire tanto falava, e a gente nesses 6 anos resgata essa ideia de esperançar por um projeto, esperançar por um futuro, esperançar por nova vida. É isso que a gente precisa fazer nesse país. Para encerrar, Sandra, misturando um pouco política com economia, nós temos aí esse novo programa social do governo, Auxílio Brasil, que eu falei anteriormente e que vai substituir o Bolsa Família, com um valor mensal de R$ 400, muito provavelmente, mais que o dobro da média do antecessor, que era de R$ 195. Foi evidentemente uma vitória da ala política do governo sobre a equipe econômica, já que o presidente Jair Bolsonaro busca a reeleição no ano que vem. Só que essa notícia da ampliação do Auxílio Brasil, provocando um rombo no teto de gastos, levou a uma reação do mercado. O dólar disparou e a bolsa caiu vertiginosamente, e dentro do próprio governo havia a ameaça de uma debandada da turma do Paulo Guedes do Ministério da Economia. Como é que o governo deve lidar com esse rebuliço todo que o anúncio do programa Auxílio Brasil tem provocado, Sandra? Você acha que o Bolsonaro cede às pressões por conta do respeito ao teto de gastos? É possível arrumar uma outra fonte de recursos para o pagamento do programa? Bom, nós temos uma eleição ano que vem, né? Nós temos uma eleição que será disputadíssima, já está sendo disputadíssima. E a gente sabe que aquele centrão fisiológico que controla a pauta de votação do Congresso Nacional hoje, né, da Câmara de Deputados em particular, ele é, como eu falei antes, fisiológico. Eles se perpetuam ali naqueles cargos, né, com suas emendas parlamentares, e agora com essa emenda PIX que passou, que as emendas parlamentares agora, para quem é líder, mais de 15 milhões, e você não precisa apresentar nem um projeto de emenda, por isso que estão chamando de emenda PIX, orçamento PIX, né, que é só transferir. Então, as facilidades que essa legislatura agora, comandada no último período por Arthur Lira, é um verdadeiro balcão de negócio. Sempre foi, mas agora se aprofundou ainda mais. Então, certamente, esses R$ 400 aí do Auxílio Brasil vai ser muito útil para essa base fisiológica, né? Vai ser muito útil para garantir as eleições de muitos desses parlamentares para o ano que vem. E é assim que eles pensam, é assim que eles funcionam. O mercado vai reagir, o mercado vai pressionar, o mercado vai, de repente, pressionar para que outras medidas sejam adotadas, vai pressionar pela privatização dos Correios, vai pressionar pela a conclusão da privatização da Eletrobras, vai a emenda constitucional 32, enfim, eles vão jogar peso em outros lugares, com certeza, né? Porque a gente sabe que é assim que eles funcionam. Mas também tem a pressão da sociedade civil, da sociedade organizada, né, para a retirada desse teto dos gastos, que também a emenda constitucional 95 é um verdadeiro roubo
ao orçamento público, né, essa emenda que congela, tira, na real, os gastos sociais, investimentos, etc., para garantir pagamento da dívida, porque os gastos financeiros não foram congelados, mas eu acredito que sim, que vai se manter esse Auxílio Brasil de R$ 400 na mira das eleições de 22. Sandra Quintela, mais uma vez, muito obrigado por você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero mais uma vez parabenizar você e o pessoal aí do Instituto Políticas Alternativas para o CONISUL, o PAX, por esses 35 anos de muita luta em busca de igualdade social. Quero também te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui meu forte abraço. Nós que agradecemos aí a oportunidade dessa longa entrevista hoje, quinta-feira, né? Então eu quero agradecer muito a vocês, muito obrigada, Celeste que fez o convite, o Anderson que está aí nessa moderação, a todos os ouvintes e todas as ouvintes. É um prazer enorme estar aqui, parabenizar pelo trabalho de vocês, esse trabalho de construção de uma visão crítica, né? De uma visão que se contraponha à mídia hegemônica, trazendo sempre um olhar avesso, um olhar fora da curva, né? Da conjuntura atual. Vida longa ao Faixa Livre, vida longa ao Pax, ao Instituto Pax. Hoje eu não componho mais a equipe, né? Estou na presidência substituindo o Marcos Arruda, que é uma grande honra. Imagina, nós amamos o Marcos de todo coração, grande figura, grande mestre, que fundou o Instituto e está aí na ativa, fazendo mil coisas como ele sempre faz e fez. E agradecer, estamos à disposição, nós também na Rede Jubileu Sul, no Gritos Excluídos, Excluídas, já estamos preparando aí o próximo grito, que será 200 anos de Brasil, e a gente espera poder também contar com vocês nesse grande debate, nesse aniversário de 200 anos do Brasil, que se completa em 2022. Valeu, gente, um abraço, muito obrigada. Conversamos aqui com a presidente do Instituto Políticas Alternativas para o CONISUL, PAX, articuladora nacional da Rede Jubileu Sul e membro da Coordenação Nacional do Grito dos Excluídos, Sandra Quintela. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Bandeirantes 860. Nova frequência para velhos amigos. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o presidente eleito do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a Delegacia Sindical aqui do Rio de Janeiro, o Sindifisco DS Rio, Luiz Fernando Del Penho. Luiz Fernando Del Penho, bom dia. Bom dia, Anderson. É um prazer falar com você e com seus ouvintes. Del Penho, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre mais uma vez. Del Penho, antes de tudo, eu quero te parabenizar por essa vitória nas eleições para a presidência do Sindifisco, Delegacia Sindical aqui do Rio de Janeiro. Você encabeçava a Chapa 2, Resgate do Cargo, a chapa de situação, que recebeu 586 votos dos filiados, enquanto a Chapa 1, a Rumo Certo Rio, teve 363 votos. Uma vitória expressiva, Del Penho, e que apenas confirma o bom trabalho que a diretoria anterior vinha realizando. Primeiro, Del Penho, eu gostaria que você, além de se apresentar para os nossos ouvintes, falasse sobre essa conquista nas urnas. O que essa eleição, como presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais aqui do Rio de Janeiro, representa para você? Te surpreendeu essa vitória tão expressiva? Como é que essa nova diretoria toma posse? Anderson, é importante lembrar que aqui no Rio de Janeiro nós estamos na diretoria e por isso somos situação. Porém, a nível nacional, e o nosso sindicato é um sindicato nacional, o Rio de Janeiro representa uma oposição à diretoria que está atualmente no cargo. Bem, para a gente começar a falar do nosso trabalho, eu participo do sindicato desde 2000, mais ou menos. Não com cargos, mas participando dos diversos trabalhos que o sindicato faz. Já participei de muitos congressos do próprio sindicato, já participei de plenárias e também vinha participando até o ano passado do Conselho Curador de Assuntos Jurídicos. Nas duas últimas gestões, eu sou o diretor jurídico aqui da Delegacia Sindical do Rio de Janeiro e tenho a responsabilidade de orientar nossos colegas e tirar-lhe as dúvidas
com relação às ações judiciais que o nosso Sindicato Nacional tem. Esse trabalho me faz participar do sindicato diariamente. Só na pandemia a gente fechou o sindicato, mas eu continuei atendendo todos que me procuraram por telefone, mandando e-mails também, com respostas, com documentos que fossem necessários, preparando processos administrativos na Receita Federal para os nossos filiados. Enfim, a gente na pandemia continuou trabalhando quase que da mesma forma que antes, apenas sem estar presente com os colegas junto a nós. Em relação à nossa vitória nessa eleição, nós tivemos muitas dificuldades, porque devido à pandemia houve uma queda muito forte na votação em urnas. Nossos filiados sempre tiveram a eleição como um evento muito importante e, devido à pandemia, não podendo sair de casa, alguns se abstiveram de votar. Nós temos 3 modalidades de votação. A primeira delas é pela internet, mas nem todos estavam preparados para votar pela internet. Ainda assim, na internet, nós tivemos um crescimento muito forte na votação. Temos também o voto por correspondência, que pode ser postado a partir do momento em que as chapas estão aprovadas e que a Comissão Eleitoral envia para a residência dos filiados a cédula eleitoral. Este voto por correspondência diminuiu muito também, devido a problemas dos Correios, que demoraram muito para entregar o material na casa dos filiados, e até também a questão da pandemia, que muitos filiados não estão querendo sair de casa. Bem, apesar disso, a nossa chapa, que tem apoio maciço nos aposentados, justamente aqueles que estão mais preocupados em não poder sair de casa, nossa chapa venceu. Não com tanta margem quanto a chapa anterior teve na eleição, mas não deixa de ser uma boa vitória. Nosso mandato terá início no dia 2 de janeiro, mas como cai num domingo, então marcaremos a posse mais para a metade do mês de janeiro. A posse formal com a apresentação da diretoria e, enfim, é uma posse que a gente espera que tenha bastante participação dos colegas. Será provavelmente na sede da delegacia sindical, na Rua da Quitanda 30, 11º andar. E quais são os principais objetivos dessa nova gestão, Del Penho, que deve dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo desenvolvido sob comando do Alexandre Teixeira, a quem eu deixo já o meu abraço aqui. Tantas vezes conversamos com ele aqui no programa. O que os filiados do Sindifisco podem esperar de vocês nesse novo mandato? A continuidade do trabalho desenvolvido por Alexandre Teixeira e por toda a diretoria, podemos dizer assim, é um desafio para nós. Na nossa diretoria, alguns colegas participam da diretoria atual também e estão renovando o mandato. Portanto, isso não será difícil. Mas a questão da qualidade e a questão do foco, isso varia bastante de uma diretoria para outra. Nós esperamos, principalmente, trazer o filiado para dentro do sindicato novamente. Essa pandemia foi terrível para o sindicato. Aquelas reuniões presenciais, aquelas assembleias em auditórios lotados, nós não tivemos. Tivemos que conviver com uma nova realidade, utilizando o computador para fazer reuniões. Isso não é bom em termos de sindicato. Durante todo esse período que eu fiquei como diretor, olha que eu estou há 5 anos e meio, quase 6 anos já como diretor. Muitos colegas foram à minha sala para a gente conversar, para tirar dúvidas, enfim, para se reencontrar. Aquele ponto ali era um ponto de novos conhecidos e também de reencontro dos conhecidos antigos. Então,
essa é a nossa expectativa, que o filiado volte a frequentar o sindicato, que o filiado sinta-se tranquilo para se deslocar até a sede da delegacia sindical. Temos muita coisa para realizar e, principalmente, temos que continuar o trabalho de vigilância das decisões, das propostas do Sindicato Nacional. Porque, como somos oposição já há bastante tempo ao Sindicato Nacional, a gente tem sempre essa visão crítica do que é proposto, tentamos encaminhar algumas alterações, mas tudo isso com muita dificuldade. A Delegacia Sindical do Rio de Janeiro é a maior do Brasil e ela tem que se fazer respeitar, tem que se fazer ouvir. É por este caminho que nós pretendemos dar sequência ao trabalho do Alexandre Teixeira. Delpen, um dos muitos retrocessos que foram e estão sendo implementados pelo governo Bolsonaro é essa PEC 32, a malfadada reforma administrativa. O texto já passou pela Comissão Especial da Câmara com muita resistência. O governo precisou suar sangue para aprovar a proposta do relator Arthur Maia, do Democratas da Bahia. Agora há uma nova batalha para passar a PEC pelo plenário da Câmara. O presidente da casa, Arthur Lira, aliado de primeira hora do Jair Bolsonaro, só deve pautar a matéria quando tiver certeza de que o texto receberá 308 votos em 2 turnos para seguir a Câmara. Mas parece que esse número está longe, tamanha a indecência dessa reforma, que destrói direitos adquiridos de servidores públicos ao longo de décadas. Eu gostaria de ouvir um comentário seu, Delpenho, a respeito dessa PEC 32, analisada lá pela Câmara dos Deputados. Quais os pontos mais problemáticos dessa proposta? Anderson, o tema reforma administrativa é bastante amplo. Significa a reforma da máquina do Estado, significa a reforma de planos de carreiras, significa tirar direitos de servidores públicos, direitos que foram duramente conseguidos ao longo dos anos. Quando o governo traz uma proposta de reforma, nós estamos enfrentando diversos interesses. Em primeiro lugar, quando tira a estabilidade de servidor público. Imagina só uma Polícia Federal sem direito de estabilidade no trabalho. Imagina só outros órgãos governamentais, como o Ministério Público, sem ter direito a esta estabilidade. Nós queremos uma estabilidade com responsabilidade, é claro. Não é estabilidade para se fazer o que quiser, mas a estabilidade é fundamental para os servidores públicos. Bem, neste caso, houve mais uma proposta dentro dessa PEC que desagradou muito. É o caso da contratação temporária. O servidor público não é contratado apenas para exercer um cargo por um curto espaço de tempo. O servidor público se forma ao longo da carreira. Carreira se pensa em coisa de 20, 30 anos no mínimo. Então, como que vão fazer contratações a bel prazer de acordo com o governo que estiver de plantão? Então, são pontos assim muito difíceis de ser aceitos pelas entidades sindicais, dos servidores públicos. A sociedade tem uma noção, às vezes, deturpada do papel do servidor público. A sociedade, ela sente alguma dificuldade no serviço público que não é exatamente uma reforma administrativa que vai resolver isso. Precisamos desburocratizar os serviços públicos. Precisamos, sim, reforçar o pessoal nas diversas carreiras. Tem que se repensar algumas carreiras, sim, mas não se pode colocar todos os servidores públicos numa situação de que fossem uma espécie de inimigos da população, da sociedade. Não é assim. Não é isso que existe. Eu fui servidor público
de 1981 até 2012, quando me aposentei. E sei que o serviço público é muito importante para a população. Outro ponto, Anderson, diz respeito ao corte de salários com a redução da jornada do servidor público. O servidor público, ele tem limitações de seus salários que são fixados na sua carreira por lei. São salários que a pessoa está no serviço público e não tem promoções além daquelas previstas em lei. Não é como uma empresa privada em que algumas pessoas se destacam e têm as merecidas promoções. No serviço público, nós entramos lá, conhecemos o início da nossa carreira e sabemos até onde ela vai. Então, imagina só que numa situação definida pelo governo que estiver, se ele tiver direito em reduzir sua jornada de trabalho de 8 horas diárias para 6 horas diárias e fazer um corte no seu salário da mesma forma, isso não é justo. As pessoas acham que é simples assim, não, então eu não vou trabalhar aquelas 2 horas no serviço público e vou fazer uma outra atividade para compensar. Não, isso não é possível. Portanto, este é um aspecto que preocupa bastante, não só ao servidor da nossa carreira da Receita Federal, mas a todos os servidores públicos. Outro aspecto que é negativo também nessa proposta é a possibilidade de compartilhar as atividades do serviço público com empresas. A gente sabe que os interesses das empresas muitas vezes não são coincidentes com os interesses públicos. As empresas têm interesse em crescimento, em ter seu mercado, em atender a sua clientela da melhor forma. E o serviço público tem que atender a todos da mesma forma, tem que atender a todos com igualdade. Então, imagina que, por exemplo, vá dividir as tarefas de um auditor fiscal com uma pessoa que está ali a serviço de uma empresa, que está atendendo os interesses da empresa. E é uma coisa complicada. Portanto, essa previsão de partilhar atividades do serviço público com as empresas privadas pode trazer muitos problemas. No afã de fazer muitas alterações, até avançar sobre outros entes federativos, essa PEC está avançando. Cada ente federativo tem a competência para criar cargos, para criar regras de funcionamentos, criar a sua forma de administrar seus órgãos públicos. E por esta PEC, o governo federal fica com a competência para extinguir cargos de salário, para avançar nas prerrogativas de governadores e prefeitos. Portanto, é outro aspecto que conseguiram desagradar não só aos servidores públicos, mas aos outros entes da federação. Como se dará a mobilização de vocês do Sindifisco Del Penho, dessa nova diretoria, em relação à análise dessa reforma? Ao que tudo indica, esse texto não será aprovado em 2021 e deve seguir pelo ano eleitoral. Que tipo de trabalho vocês pretendem realizar para demover deputados e senadores de aprovarem essa PEC 32 Del Penho? Anderson, a atual direção executiva nacional não tem tratado com bastante ênfase e resistência às propostas que nos prejudicam. Este é um ponto que nós dependemos desta eleição nacional para levar à direção nacional nosso grupo. Isso, é claro que
uma delegacia sindical, por maior que seja, não pode trabalhar sozinha. Ela tem que trabalhar em conjunto com a direção executiva nacional, com as outras delegacias sindicais. Se não houver esse direcionamento por uma direção executiva nacional, e nos preocupa que esse grupo é o mesmo que está aí há bastante tempo, já passamos alguns momentos difíceis, como a reforma da Previdência, em que não houve a resistência necessária do Sindifisco Nacional. Então, é uma resposta que eu fico lhe devendo para depois da nossa eleição, tá? Depois dessa eleição nacional, a gente espera poder te responder com mais detalhes isso. Eu queria terminar esse nosso papo, Del Penho, pedindo que você tirasse uma dúvida aqui pra gente, por favor. É verdade que seu filho famoso, o músico Alfredo Del Penho, vai tocar na sua cerimônia de posse lá no Sindifisco? Ele que é muito talentoso, ouvinte nosso aqui do Faixa Livre. Conta aqui pra gente se isso é verdade ou é só fake news, por favor, Del Penho. Anderson, a gente sabe que é muito importante para o artista se apresentar perante um público. E o Alfredo tem o seu público entre os auditores fiscais também. Certamente seria muito agradável a todos que ele tivesse alguma participação na festa nossa, na posse. Não posso te garantir porque, afinal de contas, a gente espera que ele esteja com a agenda muito cheia. Vamos tentar conciliar, mas nem sempre isso é possível, tá? O Alfredo certamente ficaria feliz em participar desse tipo de comemoração da nossa posse. E eu mais ainda ficarei feliz se ele puder ir. Portanto, não podemos dizer que seja fake news, mas não posso ainda te garantir isso, tá? Luiz Fernando Del Penho, muito obrigado por você dialogar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Eu quero novamente te parabenizar por essa eleição aí no Sindifisco, que esse triênio seu à frente do sindicato vem acompanhado de muita luta, de muitas conquistas. Também aproveito para agradecer a parceria de vocês, do Sindifisco, da ADS Rio de Janeiro, aqui com Faixa Livre. Quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Anderson, a parceria do Faixa Livre com a Delegacia Sindical do Rio de Janeiro tem sido muito importante. Já estive aí respondendo perguntas de imposto de renda e temos outros colegas também que participam sempre, perguntas sobre determinadas situações de governo, algumas campanhas nossas. A gente está sempre disponível e esperamos participar bastante nos próximos anos. Obrigado para você também. Um abraço a todos os ouvintes. Conversamos aqui com o presidente eleito do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, da Delegacia Sindical aqui do Rio de Janeiro, o Sindifisco DS Rio, Luiz Fernando Del Penho. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do nosso programa. Portanto, para você que já aderiu a essa tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta corrente em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da FBNDES para a realização de depósitos para quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da FBNDES é o 33984-550-0001-41.
641. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis também no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez a nossa chave Pix, é ouvinte@programafaixalivre.com.br, e a conta corrente em nome da AFBNDES no Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. E eu mais uma vez retomo a leitura dos recados que vocês ouvintes nos encaminham pelo nosso site, pelas nossas redes sociais, pelo nosso e-mail. Eu começo aqui com um elogio. O Ricardo Félix, pelo YouTube, ele diz o seguinte: eu já chego dando like, melhor programa do rádio brasileiro. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado pela tua audiência de sempre. Você que é um ouvinte assíduo aqui do Faixa Livre, fala aí de Interlagos, não é isso? São Paulo. Te agradeço demais o recado, tá bom? O Alfredo Teixeira, vamos faixa. Um abraço para você, Alfredo. Já Mirtes Cohen, mais um elogio aqui, ó. Bom dia, não perco este programa com o Piero. Se refere aqui à entrevista que nós fizemos com o doutor em Antropologia pela USP e professor titular do Departamento de Ciências Sociais da Universidade de São Carlos, a UFSCar, o Piero Lerner. Eu espero, Mirtes, que você tenha gostado da entrevista com o professor Piero, tá bom? Um abraço para você. Agora, pelo YouTube, a Luzia Mercedes Gomes diz aqui: excelente entrevista com o professor Gilberto Maringoni. Foi muito claro em sua opinião a respeito dos problemas nacionais e de Cuba. Que bom, Luzia, que bom. Bom que você gostou da entrevista com o professor Gilberto Maringoni. Ele é sempre um grande comentarista nosso aqui do Faixa Livre, está sempre conosco aqui no programa. Muito obrigado pela audiência, tá bom? Novamente, o Alfredo Teixeira nos incentiva aqui. Vamos faixa! Já o Sérgio Torres, pelo Instagram, diz aqui, ó: desde 1997 acompanho esse ótimo programa. Nossa senhora, caramba, hein? Mais de 20 anos aí de audiência do Sérgio. Sérgio, te agradeço demais esse teu recado, a tua audiência. Faixa Livre que está aí prestes a completar 27 anos, no próximo dia 5 de dezembro. E o Sérgio Torres nos acompanha desde quase o iniciozinho lá, em 1994. Te agradeço demais, tá bom, Sérgio? A audiência de sempre. E os elogios também. O Charles Silva, pelo YouTube, ele diz aqui: guerra híbrida, Piero Lerner. Tá aí. Mais uma citação aqui, agora do Charles Silva, a entrevista que a gente fez lá com o Piero Lerner. Agora, o perfil Tugergil, lá do YouTube, ele diz: amo a lucidez do Piero. Daí, a entrevista do Piero sendo muito elogiada aqui pelos nossos ouvintes. Eu vou passar aqui para a Celeste todos esses recados, tá bom? Obrigado a todos vocês. Agora, a Mirtes Cohen diz o seguinte pelo YouTube: bom dia, Piero está certíssimo. O teatro é muito grande e a esquerda está sendo manobrada facilmente. Lula não quebrou a Lava Jato ao meio porque não quis. Houve provas suficientes para fazê-lo, mas optou por jogar neste teatro também, infelizmente. O militarismo brasileiro, neste momento, está obediente aos Estados Unidos, peça inerente ao jogo e desmonte do nosso país. Piero sabe, todos sabem. Excelente esta análise. Poxa, Mirtes, que bom. Eu fico feliz por você ter gostado da entrevista que a gente fez com o Piero. Você que comentou lá atrás, exaltando o nosso debate aqui que a gente ia fazer com ele. E de fato, Mirtes, parece que há realmente um grande teatro aqui no nosso país, que é liderado aí pelos esses ultraliberais que nos comandam já há muito tempo, não é, Mirtes? Infelizmente, ao que parece, o ex-presidente Lula tem participado de tudo isso. Agora fica a dúvida se ele foi pego de surpresa aí por essa condenação pela Lava Jato ou se ele já sabia de tudo, né, Mirtes? Enfim, de toda forma, é muito claro que, caso ele seja eleito no ano que vem, ele vai buscar mais uma vez a conciliação com esse pessoal. Mirtes, eu te agradeço demais o seu recado e a tua audiência, tá bom? Olha só, o Alfredo Teixeira, vamos faixa, veio o Piero Lerner, agora falta o Rômulus, duplo expresso no nosso faixa. Te agradeço, Alfredo, o seu recado aqui. Ele se refere ao apresentador do programa Duplo Expresso, na internet, o Rômulus Maia. Eu vou passar aqui o teu comentário e a tua sugestão, às mãos da Celeste, tá bom, Alfredo? Muito obrigado pelo teu recado. Olha, o Charles Silva de novo. Esse jovem Piero, ele é bom, tragam-o mais. Muitos elogios aí à entrevista do Piero no nosso programa. Muito obrigado, tá bom, Charles? Mais uma vez pelo teu recado. Olha só, a entrevista do Piero fez sucesso aqui, ó. A Marilda da Silva Ribeiro de Souza, pelo YouTube, diz: esse Piero está certo. Bolsonaro joga, se cola, colou. Mas eu quero que não dê certo.
Pois é, né, Marilda? É essa a nossa torcida, que não dê certo esse jogo do bolsonarismo. E ao que parece, isso é o que está acontecendo. Eu não acredito que a partir de 2023 a gente tenha o Jair Bolsonaro no comando do nosso país. Mas de toda forma a gente precisa ficar atento a tudo que está acontecendo, né, Marilda? Te agradeço demais o seu recado, viu? O Ricardo Faustino também, em um elogio aqui à entrevista com o Piero, agora pelo Facebook, ele diz: aí sim, parabéns pela iniciativa. Que bom, Ricardo, que bom que você gostou da entrevista. O Ivan Antero Gomes dos Santos, pelo YouTube. Bom dia para todos do programa Faixa Livre e a equipe de Niterói, Fonseca, Rio de Janeiro. Um abraço a todos. Um abraço para você também, Ivan Antero. Espero que você esteja nos ouvindo nessa quinta-feira. Já a Ada Braga aqui pelo Facebook faz um longo comentário e nos elogia. Ela nos parabeniza pela excelente entrevista com o Jean-Marc Van der Weyde. Como sempre, muito equilibrado e direto em suas declarações, seja no lamentável estado em que o país se encontra, seja em sua análise sobre as revoltas em Cuba. Não sei se há, por parte dele, alguma ambição política. Caso não haja, é uma boa oportunidade para esta reflexão. Devo ressaltar que não sou e nem nunca fui de esquerda, mantendo minha essência de uma social-democrata, o que me permite ouvir e refletir sobre posições ideológicas diversas, encontrando pontos de convergência. Bom dia. Bom dia para você também, Ada. Eu agradeço demais esse teu recado e isso só prova que o Faixa Livre dá espaço a todo tipo de opinião. Há 27 anos, praticamente, nós somos essa trincheira democrática no rádio brasileiro e o teu comentário aqui é só mais uma prova disso. Muito obrigado, tá bom, Ada, pelo teu comentário. Agora, pelo Facebook, o professor Leonardo Tonos, que conversou conosco aqui algum tempo atrás, ele responde a um comentário do Paulo Paiva que elogiou o Faixa Livre. Ele diz o seguinte, excelente programa, realmente, Paulo Paiva. Professor, muito obrigado aí pelo seu comentário, pelo seu elogio aqui ao programa. Senhor que sempre nos dá ótimas entrevistas aqui ao Faixa Livre, tá bom? Muito obrigado, tá bom, professor Leonardo Tonos? Um abraço pro senhor. Já no Facebook, a Olímpia Sandora diz o seguinte: os palestrantes foram ótimos, pena que só temos notícias tristes. Obrigado a todos. Muito obrigado a você, Olímpia, pelo teu recado. Infelizmente aqui no nosso programa, nos últimos tempos, nós só temos notícias ruins para dar, infelizmente. É difícil a gente ter um momento de respiro aqui no nosso país, nesse governo do senhor Jair Bolsonaro, né, Olímpia? Te agradeço demais a audiência e o recado, tá bom? E ela volta a participar aqui, comentando a entrevista do professor Carlos Eduardo Martins, onde ele dizia que as Forças Armadas se alienaram da defesa do Estado. Ela diz o seguinte: triste, mas é o que vemos. É verdade, Olímpia, você tem toda a razão. Infelizmente, os interesses que os militares têm defendido hoje em dia parecem outros, né, Olímpia? Te agradeço demais mais uma vez o recado e a audiência. O Ivan Antero Gomes dos Santos nos manda um bom dia aqui novamente, lá de Niterói. Bom dia para você de novo, Ivan. Agora, no YouTube, a Maria Aparecida dos Santos novamente nos manda um bom dia. Bom dia, Maria. O Josué também nos manda um bom dia. O Alfredo Teixeira, vamos faixa. Já o Sérgio Torres nos aplaude aqui, eles colocam uns emojis aqui pelo Instagram, nos aplaudindo pelas entrevistas que nós fizemos no programa de 9 de agosto. Eu agradeço a todos esses recados aí de vocês que têm todo carinho pelo nosso programa. É muito bom ter a audiência de vocês todo dia aqui no Faixa Livre. Agora, no YouTube, a Fernanda Lima: exército de Bolsonaro sempre lutou contra o povo brasileiro. Não é a primeira vez. Mas cuidado, Bolsonaro, os pobres podem acordar e aí a luta vai ser diferente. Cuidado para não acordar os que não comem. Pois é, Fernanda, você tem toda a razão. E esse é o nosso principal temor, né? Que a gente tenha uma guerra civil aqui no nosso país e a gente espera que isso não aconteça. Mas, infelizmente, a questão é que a gente tem se aproximado cada dia mais disso, né? Porque o empobrecimento da nossa população está acelerado. As pessoas mal conseguem sobreviver aqui nesse país. A capacidade de compra do real tem caído demais com essa inflação altíssima que nós temos visto nos últimos tempos. Você tem toda a razão, Fernanda. Eu espero que a nossa população acorde, mas derrube Bolsonaro com as manifestações populares nas ruas e não com guerra civil, né, Fernanda? Te agradeço demais o teu recado, tá bom? Olha só, o Marcos Schneider pelo YouTube nos elogia aqui, ele diz: o bom e velho Faixa Livre não perde a classe, só entrevistados super relevantes e entrevistador preciso. Medalha de ouro para o Faixa Livre. Marcos, eu te agradeço demais o teu recado, os teus elogios, mas evidentemente esse não é um trabalho só do apresentador, muito pelo contrário, a gente tem toda uma equipe que produz aqui o nosso Faixa Livre, a Celeste Sintra, que eu faço sempre questão de homenagear aqui no programa, que há muito tempo trabalha conosco, faz um excelente trabalho, uma produtora de mão cheia, a Natália Moraes, que nos dá toda a retaguarda aqui no programa. O nosso Faixa Livre é uma produção coletiva, Marcos, e eu faço questão de exaltar isso aqui a todo tempo. Eu sou apenas a voz do programa, à frente de uma equipe muito talentosa. Te agradeço demais, tá bom, Marcos?
E lembrando a todos os ouvintes que queiram participar conosco aqui do programa, que podem enviar as suas mensagens pelas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, pelo nosso site, que é o www.programafaixalivre.com.br, pelo nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre, ou pelo nosso e-mail, que é o ouvinte@programafaixalivre.com.br, ou agora nesse novo canal que a gente disponibilizou para vocês, o nosso grupo lá no Telegram, que é o Programa Faixa Livre. Acessem lá pelo Telegram Programa Faixa Livre e entrem lá no grupo para mandar seus recados e suas perguntas para os nossos entrevistados, tá bom? Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já já. Bandeirantes 860. Nova frequência para velhos amigos. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a professora do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense, a UF, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem da própria UF e presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística, a ANPOL, Silmara Della Silva. Silmara Della Silva, bom dia. Bom dia, Anderson. É uma grande satisfação ter a oportunidade de estar aqui com vocês no programa Faixa Livre. Silmara, muito obrigado por você nos conceder essa entrevista aqui ao Faixa Livre. Silmara, de todos esses retrocessos que o país vem enfrentando durante o governo do senhor Jair Bolsonaro, talvez o mais recente dele seja esse corte de mais de 600 milhões de reais de recursos que seriam destinados para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, a pedido do ministro da Economia, Paulo Guedes, em mais uma ameaça clara ao estudo científico no nosso país. Vocês, da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística, se manifestaram rapidamente sobre essa medida, com a divulgação de uma nota em repúdio, onde condenam a precarização da ciência e da tecnologia. Antes de tudo, Silmara, eu gostaria de saber a opinião oficial da ANPOL a respeito da aprovação no Congresso desse corte de 92% dos recursos para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Como toda a comunidade científica, Anderson, nós da ANPOL fomos surpreendidos com a notícia da mudança repentina no PNL 16, feita pela Comissão Mista do Orçamento do Congresso Nacional, e ação que seria em atendimento a um ofício enviado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e que resultou em um corte de cerca de 90% nos recursos inicialmente destinados ao Ministério da Ciência e da Tecnologia. Ou seja, uma redução nos recursos para o desenvolvimento de pesquisas no Brasil. De imediato, conforme você já mencionou, fizemos circular em nossas redes sociais uma nota de repúdio a essa ação, que, a nosso ver, representa sim mais um retrocesso, já que impacta diretamente nos recursos a serem destinados à pesquisa e à produção do conhecimento em nosso país. A ANPOL é uma associação que reúne 140 programas de pós-graduação das áreas de letras e linguística de todas as regiões do país e que representa cerca de 800 pesquisadores da área, além de pesquisadores em formação, mestrandos e doutorandos vinculados a esses programas. A nossa associação se junta às demais instituições científicas e associações representativas de áreas contra mais essa ação de precarização da ciência, da produção do conhecimento e da educação em nosso país, empreendida pelo atual governo. Nos posicionamos, portanto, contrariamente ao corte, pela precarização financeira que ele acarreta ao impactar no apoio a projetos de pesquisa e pagamentos de bolsas a pesquisadores e estudantes em formação. Mas não só isso, nos posicionamos contrariamente ao corte também porque ele representa o desprezo pela prática científica no Brasil de hoje. De que forma, Silmara, esse corte afeta as atividades dos pós-graduandos, dos pesquisadores do nosso país? Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, qual é o prejuízo na prática que essa medida provoca.
Olha, para compreendermos de que forma esse corte de cerca de 90% dos recursos destinados ao Ministério da Ciência e da Tecnologia afeta os pesquisadores do nosso país, nós temos de começar pensando para que servem os recursos destinados à prática científica no Brasil. Porque quando pensamos em prática científica, normalmente somos levados a pensar somente nas chamadas ciências duras, com o imaginário de um cientista que realiza experimentos dentro de um pequeno laboratório, em práticas que parecem bem distantes do nosso dia a dia. Mas, na verdade, esse é só um pequeno aspecto da prática científica, né? Quando falamos em prática científica, não podemos perder de vista que estamos falando de 3 grandes colégios ou áreas. O Colégio das Ciências da Vida, que compreende, por exemplo, as ciências agrárias, as ciências biológicas, as ciências da saúde. O Colégio de Ciências Exatas e Tecnológicas, que reúne as ciências exatas e da terra e as engenharias, por exemplo. E as humanidades, que compreendem as ciências humanas, as ciências sociais aplicadas, a linguística, as letras, as artes. Em todas essas esferas do conhecimento, temos prática científica em nosso país. A atuação das ciências da saúde, por exemplo, ficou muito visível com a pandemia de Covid-19 que ainda atravessamos. É porque houve investimento sistemático em ciência, com a destinação de recursos de forma regular para pesquisas nessa área, que pudemos ter em tão pouco tempo o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19. Só temos vacina hoje que estão nos ajudando a superar a pandemia, porque já vinham sendo feitos investimentos para manutenção de laboratórios, para implementação de projetos de pesquisa, para publicação dos resultados dessas pesquisas e para a formação de novos pesquisadores naquela área. O investimento em ciência, tecnologia, produção do conhecimento, ele tem de ser um investimento contínuo, porque ele oferece resultados a médio e a longo prazo. No caso das humanidades, a situação é ainda mais grave, porque normalmente o trabalho com ciências humanas, ciências sociais, com letras e linguística, não costuma ser compreendido como uma prática científica no senso comum. Isso porque são trabalhos com uma produção de conhecimento diretamente relacionada à formação humana e a práticas educativas, ou seja, impactam diretamente o dia a dia, estão presentes no nosso dia a dia. No caso da linguística, para dar um exemplo, assim, já que linguística é a minha área de atuação, quando uma criança ou um adulto se matricula em um curso de idiomas, por exemplo, mesmo sem saber, ele, o adulto ou a criança, passam a estar imersos em uma série de conhecimentos sobre a língua, sobre a linguagem, sobre a língua estrangeira e sobre o seu processo de ensino-aprendizagem. E esses conhecimentos, eles resultam de décadas de pesquisas desenvolvidas na área. Quando uma criança chega à escola para ser alfabetizada, ela passa a estar imersa, por questões relativas à língua, à linguagem, ao modo de construção do conhecimento, que decorrem de pesquisas linguísticas, que se marcam nos livros didáticos ou apostilas que são utilizadas nas escolas, nos métodos de ensino adotados, nas práticas docentes em sala de aula. Esses são apenas exemplos de como a produção científica se faz presente no cotidiano de todos nós. A formação para a prática científica começa na universidade, com projetos de iniciação científica, desenvolvidos sob orientação de pesquisadores de cada área, com foco na inserção de graduandos em projetos de pesquisa. Ela tem continuidade nos programas de pós-graduação, com os cursos de mestrado e doutorado, que visam a formação de novos pesquisadores. E ela segue em instituições de pesquisa de todo o país, com os pesquisadores, que, de um modo geral, estão nas salas de aula das universidades brasileiras como professores, orientam estudantes de graduação, mestrado e doutorado, desenvolvem suas pesquisas, contribuindo para a continuidade do fazer científico em seu campo de atuação.
e publicam os resultados de suas pesquisas em periódicos e livros da área. Quando temos um corte de recursos expressivo como esse que assistimos agora, o impacto está em todo o processo do fazer científico no país. Ele impacta a continuidade do projeto de pesquisa em curso nas instituições brasileiras, mas também impacta a base, pois ao reduzir as bolsas de pesquisas, ele reduz a quantidade de estudantes de todos os níveis de ensino que poderão ser agregados às pesquisas em curso. Além disso, simbolicamente, é uma ação que marca o desinteresse pela prática científica no país. E já há alguma alternativa que a Ampol esteja cogitando, caso não haja recomposição desse valor retirado da pesquisa científica no nosso país? O que é que vocês pensam em fazer se o governo não se apressar em resolver essa questão, Silmara? Bem, em conjunto com outras instituições de todo o país, a Ampol tem se mobilizado, para que possamos, como comunidade científica, seguir resistindo a esses tempos difíceis que temos vivido no Brasil. Mas são muitos os retrocessos a que assistimos nesses 3 últimos anos. O corte de bolsas para apoio à pesquisa tem sido constante e produz um efeito silencioso por seu modo de execução. A bolsa permanece com o mestrando ou doutorando, por exemplo, até a sua titulação, mas depois é recolhida, não podendo ser implementada para um próximo estudante. No início de 2021, por exemplo, em nosso programa de pós-graduação em estudos de linguagem aqui da UF, tivemos a titulação de 5 doutores que eram bolsistas da CAPES. Quando eles se titularam, defendendo suas teses no final de fevereiro deste ano, somente uma dessas cotas de bolsas pôde ser implementada para um doutorando ingressante. Ou seja, apenas o candidato que passou em primeiro lugar para o doutorado em nosso programa pode contar com uma bolsa para seguir os seus estudos. Os nossos estudantes de mestrado e doutorado são professores. As suas práticas de pesquisa são um investimento direto na educação, na melhoria das práticas escolares. O corte de recursos do governo tem sido uma constante, assim como as propostas de terceirização da educação e da pesquisa. Acho que todos se lembram do projeto Futurice, apresentado pelo Ministério da Educação em meados de 2018. Pois bem, o Futurice foi apresentado como sendo, e aí eu cito, um programa voltado para universidades e institutos federais. E segundo o Ministério da Educação, a intenção do programa era que, e cito o texto do Ministério, que as instituições federais tivessem mais autonomia financeira e não fiquem à mercê de flutuações no orçamento da União. Então, sob o argumento de que se tratava de um programa com vistas a fortalecer a autonomia financeira das universidades e institutos por meio da captação de recursos para a pesquisa junto à iniciativa privada, o programa deixa de considerar, por exemplo, quais são as pesquisas que interessam ao setor privado e que poderiam captar recursos desse modo. Não são todas as pesquisas que despertam o interesse do setor privado, justamente porque não são todas as pesquisas que igualmente resultam na geração de lucros. Se queremos o desenvolvimento científico do país, não podemos abrir mão do financiamento público à pesquisa. Precisamos nos mobilizar na luta para que toda a prática científica seja valorizada em suas especificidades e que tenham recursos mínimos para isso, ainda que esses recursos sejam mínimos. Vocês chegaram a manter contato com outras entidades que se posicionaram contra esse corte, Silmara? Nós conversamos aqui na semana passada com o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, Renato Janine Ribeiro, e ele fez diversas críticas a essa medida, que também foi alvo de nota deles, em parceria com outras entidades que defendem a ciência no país. Como é que vocês do setor têm dialogado a respeito dessa medida grave tomada a mando do Ministério da Economia, Silmara? Anderson, a SBPC tem sido uma grande aliada de toda a comunidade científica nesse momento difícil que temos atravessado.
Ao longo dos últimos anos, a Ampol vem estabelecendo diversas parcerias com a SBPC, também com outras instituições e entidades, como o Fórum de Ciências Humanas, Sociais Aplicadas, Letras, Linguística e Artes, e com outras associações representativas de área, como a Associação Brasileira de Antropologia, por exemplo. Enfim, nós acreditamos que o caminho para nos mantermos de pé enquanto comunidade científica, apesar dos inúmeros ataques, é pela união, pela soma de forças. Nós somos 6 pesquisadores que integramos a diretoria atual da Ampol, eleita em assembleia realizada no dia 6 de outubro deste ano, né? Somente um dia antes dessa votação, então, deste corte no Congresso. E fomos eleitos para atuação durante o biênio 2021-2023. Somos 2 docentes pesquisadoras da UF, eu mesma e a professora Mônica Maria Guimarães Saavedra, um docente pesquisador, Marcos Widmer, e uma docente pesquisadora, Andréa Rodrigues, da UERJ, e 2 docentes pesquisadoras da UFRJ, Ana Crélia Dias e a Márcia Machado Vieira. Estamos, portanto, em um momento de transição de diretoria em nossa associação, mas reiteramos essa proposta de trabalho conjunto com outras associações, entidades, instituições científicas, que é uma prática que já vinha sendo adotada pela diretoria anterior. Somos todas pesquisadoras e pesquisador filiados à SBPC e seguiremos trabalhando juntos, porque entendemos que somente assim conseguiremos nos fortalecer. A proposta da Ampol tem sido esse investimento no diálogo com outras associações da área, brasileiras e estrangeiras, para que, guardadas as especificidades de suas esferas de atuação, sejam viabilizadas parcerias de trabalho em prol de toda a comunidade científica e também do desenvolvimento social. No dia 15 de outubro, o último, por exemplo, data em que comemoramos o Dia do Professor, tivemos uma série de mobilizações promovidas pela SBPC, em parceria com outras instituições, numa mobilização em defesa da ciência. Embora não nos tenha sido possível participar diretamente com a organização de uma mesa em particular para acontecer naquele dia, a ação teve o nosso apoio e queremos somar esforços nessa mobilização, promovendo discussões continuadas acerca da pesquisa e da produção do conhecimento em nosso país, nessa conjuntura atual. E para isso temos traçado estratégias de uso do nosso canal da Ampol no YouTube, e das nossas redes sociais. Também entendemos como fundamental as articulações que têm sido feitas nesse coletivo de associações na busca por apoio junto a parlamentares que possam lutar politicamente pela causa da educação e da ciência em nosso país, o que é essencial. O que mais provoca indignação, Silmar, é que enquanto se corta quase todo o recurso destinado para o financiamento da pesquisa científica no país, o governo manda uma comitiva de 69 pessoas para praticamente fazer turismo em Dubai, nos Emirados Árabes, ao custo de pelo menos 3 milhões e 600 mil reais aos cofres públicos. O escárnio se dá na cara do povo brasileiro, dos nossos cientistas que tanto se esmeram para produzirem conhecimento. Olha, a viagem dessa grande comitiva do governo federal a Dubai, com envio de 69 pessoas e um custo mínimo estimado em 3 milhões e 600 mil reais para os cofres públicos, conforme noticiado amplamente pela mídia, só mostra as prioridades deste governo, que não estão na valorização da ciência, da educação e da produção do conhecimento. E que também não estiveram na valorização e preservação da vida e da saúde dos brasileiros, uma vez que perdemos mais de 600 mil vidas nessa pandemia de Covid-19 e sabemos que muitas dessas vidas poderiam ter sido salvas se houvesse vontade política para isso. O deboche, também tem sido uma tônica do governo. São inúmeras as passagens que demonstram isso, como em diversos momentos da pandemia, em falas como é só uma gripezinha,
Ou eu não sou coveiro. Ou ainda, todos nós vamos morrer um dia, né? Ou sobre o vírus, é como uma chuva, vai atingir você. Esses registros, eles estão feitos pela mídia, né? A gente acessa facilmente a data em que eles ocorreram e eles marcam justamente esse escárnio do governo. A coincidência, entre aspas, da viagem com os cortes que atingem justamente o investimento em ciência no país é só mais um episódio, um lamentável episódio, eu diria. E a questão é mesmo uma questão de gestão dos recursos, né? O que se prioriza na gestão de um país diz muito dos seus governantes e do futuro que se espera. Infelizmente, vivemos um momento em que a ignorância e o desconhecimento têm sido valorizados como se fossem motivos de orgulho. Desde as eleições de 2018, deixamos de valorizar o debate público e a ampla discussão, e temos pago um preço alto por isso enquanto sociedade. Qual é a importância, Silmara, na sua avaliação, da mobilização da sociedade civil em torno de um tema como esse? Como é possível apontar para as pessoas os prejuízos provocados por um corte como esse para o pessoal do CNPq? A luta dos pesquisadores hoje no Brasil passa, a meu ver, por algumas frentes. A primeira delas está nesse processo que temos buscado incrementar de nos mantermos unidos enquanto docentes, pesquisadores, estudantes, para que possamos juntos seguir adiante, produzindo conhecimento científico no país. Essa união se dá nas instituições de ensino e pesquisa, nos programas de pós-graduação e conta com a representação de associações e entidades científicas para ser fortalecida por meio da promoção de espaços de encontros e de diálogos. Uma segunda frente está justamente na atuação dessas associações e entidades científicas junto à sociedade. Nossa diretoria da Unpol, tem como lema produção do conhecimento, interlocução com a sociedade, exercício da cidadania. Esses são nossos princípios norteadores. Essa interlocução que buscamos com a sociedade nem sempre é fácil, porque discursivamente precisamos conseguir a escuta do outro, daquele que não ocupa a mesma posição que nós e que, por isso, não necessariamente sabe de nossas práticas e demandas. Dentre as nossas proposições para a gestão da Unpol nesse próximo biênio, estão algumas ações que buscam agir precisamente na divulgação e na visibilidade de nossa área. Essas ações de visibilidade se pautam pela máxima de que é preciso conhecer para saber do que se trata e ser capaz de apoiar uma causa. Planejamos realizar um mapeamento de dados que possam colocar em evidência a relevância e o impacto dos programas de pós-graduação e dos pesquisadores da área de letras e linguística na sociedade. Nesse sentido, apostamos no incremento a ações de visibilidade, com um reforço na divulgação das pesquisas em linguística e literatura na mídia e nas redes sociais. A exemplo desse espaço que você nos concede aqui no Faixa Livre, que é importantíssimo. Apostamos também no incremento de interações com outros campos do saber correlatos, como instituições artísticas e culturais, ONGs, dentre outros, Tudo isso de modo a direcionar ações da área para uma maior integração com a sociedade. Uma terceira frente, a meu ver, passa justamente por esse mostrar à sociedade a relevância da pesquisa e da produção do conhecimento para o desenvolvimento social. É com investimento na ciência e valorização do pesquisador e do professor que podemos ampliar em nossa sociedade a defesa aos direitos fundamentais de liberdade e de pensamento crítico, tão essenciais para a formação humana. Se não houver mobilização social, não vamos conseguir parar o retrocesso que vivemos hoje no país. Silmara, qual é a intenção de um governo que retira recursos da ciência e tecnologia e oferece todas as benesses possíveis para a turma do agronegócio? Há um processo continuado de reprimarização da nossa atividade econômica que provoca prejuízos incalculáveis a médio e longo prazo.
A minha área de pesquisa, né, na linguística é a análise do discurso, que é uma teoria linguística que justamente não trabalha com a intencionalidade como uma categoria analítica, mas que pensa os discursos em sua materialidade, ou seja, aquilo que se diz e se mostra, independentemente de se querer ou não dizer, né? Então, para mim é justamente curioso, né, o ter de dizer sobre a intenção desse governo, né? O que eu posso dizer é que o governo atual nunca escondeu o seu descaso com a educação, com a ciência, com a produção do conhecimento, assim como encabeça sucessivos ataques aos professores, aos cientistas pesquisadores e à própria mídia, né? E apesar de todos os absurdos a que temos assistido nos últimos anos, o governo se mantém, justamente porque atende a interesses outros, como os do agronegócio, por exemplo, né? Precisamos, enquanto sociedade, nos fazer ouvir para que possamos mudar os rumos atuais. Precisamos dar um basta à precarização da ciência e da pesquisa no Brasil. Silmara Della Silva, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar aqui o meu forte abraço. Eu é que agradeço esse espaço de escuta e de diálogo mais uma vez, Anderson. Muito obrigada. Conversamos aqui com a professora do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense, a UF, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem naquela instituição e presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística, ANPOL, Silmara Della Silva. Vamos encerrando agora o programa de hoje, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 860 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!